A Umbanda, ela começa em 1908, aonde o Caboclo da Sete Encruzilhadas se apresenta numa mesa espírita, onde o dirigente da mesa espírita pede que ele se sentasse à mesa. Quando ele sentou à mesa, automaticamente, né, aqueles espíritos começaram a se manifestar, pois os espíritos de escravo, índios, e aí começam os trabalhos ali, e aí o dirigente pede, chama eles de espíritos endurecidos, né, sem evolução, sem luz. Eis que daí o Caboclo da Sete Encruzilhadas. Não sei muito bem essa história, entendeu? A gente sabe o que a gente lê, o que a gente ouve, né? Mas é mais ou menos isso. Ele pega e se manifesta. E ele diz, pois se nessa mesa não pode trabalhar espírito de índios e escravo, pois eu a partir de amanhã estarei na casa do meu cavalo, pois fundarei uma religião chamada Umbanda, aonde todos poderão se expressar da sua forma. E foi aonde começou a Umbanda. Que nem muitas pessoas dizem, já tinha caboclo se manifestando antes do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Sim, mas ele que deu a cara a tapa no mundo naquela época, que o mundo era muito oprimido, a sociedade, a igreja tinha muito poder naquela época, e ele assumiu isso, né? Então, foi aonde ele é o fundador da Umbanda. A Umbanda se fundou dia 15 de novembro de 1908. Foi quando ele se manifesta e ele diz o que veio fazer. Se era nome que queria, pois nome eu vos darei. Eu me chamarei Caboclo da Sete Encruzilhadas. Então, ali começa a Umbanda. A minha mãe, a Cabocla Jurema, se manifestou, né, também dentro de um convento, né? Minha mãe era interna e a Cabocla Jurema se manifestou também. Muitos espíritos se manifestavam assim naquela época, né? Porque naquela época a Umbanda precisava, que nem os caboclos faziam muita prova, davam muita prova, pegavam um cobra, caboclo fazia, o caboclo andava no meio do mato, caboclo trazia coisa, o caboclo fazia mil e uma coisa, que hoje não se vê quase mais. Mas a religião, foi perguntado para a cabocla da minha mãe, por que os caboclos de hoje não são os mesmos de ontem? Porque a religião naquela época precisava fazer isso para que o povo pudesse crer e ver que aquilo ali não era uma brincadeira, e sim era sério, era uma coisa muito séria, que a religião que ela estava tomando uma forma era para o bem. E aí ela pega e nos diz então que nós devemos ter fé e acreditar, porque sem fé nada poderia acontecer. Então foi aonde nós começamos muito a ter fé. E a nossa casa foi começando a ser baseada sempre nos trabalhos da terreira, pemba, erva, a defumação que trabalha com a energia do ar, a pemba que é um mineral, né, para muitos ritos, um pó de pemba soprado, um cruzamento, a gente não faz um cruzamento sem ser cruzado pela pemba, né, a erva, a sete ervas para banho, existe a finalidade de erva para todos os tipos de coisa, né, que são precisas dentro da religião, mas principalmente para o amaci. A gente faz sempre o amaci de Umbanda no último mês do ano, que é dezembro, que é a data do nosso amaci aqui. Seria o certo em janeiro, mas como janeiro é a festa do caboclo, Cajá, então a gente não faz, porque senão é muita correria, mas a gente faz sempre em dezembro, na primeira, segunda semana de dezembro, e em janeiro é a festa do Caboclo Cajá. Então a Umbanda, ela é para nos dar um caminho, para nos mostrar um rumo. Ela não veio para enriquecer ninguém, ela não veio para mostrar onde fica guardado uma botija de ouro, não. A Umbanda é o nosso bem-estar, é para nos fortalecer, para nos dar força para enfrentar, né? Como nós temos a Cabocla Jurema, que representa os espíritos dos índios, os primeiros donos do Brasil, representam a pureza da folha, da erva, a energia, a vitalidade da erva, a tudo que a natureza oferece. Nós temos Ogum, que, né, nos dá força para vencer os nossos dragões do dia a dia, lutar as nossas batalhas, porque todos nós temos batalha. Nós temos Nhançã, que com os ventos dela emana energia para nós, limpando. Nós temos Xangô, o poder do raio, o poder do fogo, né? É quem ronca no céu e estronda na terra, né? Xangô é o poder da justiça, ele é o nosso juiz. Nós temos Cós Damião, que representa a inocência. Todos nós fomos criança. Então a Umbanda, ela tem isso. O Cós Damião, o caboclo e o preto velho. A criança, a meia-idade e a velhice que todos um dia vão atingir. Então a base dela é isso. Então nós temos Oxum,
que trabalha na energia da água doce. Não existe, ninguém vive sem água potável, né? Então Oxum é vida. Não que os outros guias não sejam todos guias, mas tudo é um complemento de força. Por isso existem as 7 linhas da Umbanda. Nós temos a força de Iemanjá, das ondinas, né? As encantadas, Sereia, Janaína, Iara. Nós temos as falanges de Iemanjá, as falanges dos marinheiros, né? Que é o povo do mar. Nós temos a falange do Pai Oxalá, que é os nossos preto velho, que tanto sofreram na mão do seu feitor, pelo poder do machibata, pelo poder naquela época do imperialismo, e que com muita humildade hoje chegam acocadinho no terreiro, trabalham com seus cachimbos, com seus pitos, ajudando a quem chegar na frente deles com uma humildade. Eles não guardam rancor, eles não guardam mágoa, de maneira alguma eles têm isso. Então é o maior símbolo de humildade que nós devemos ter. Porque a gente, ser humano, às vezes a gente se magoa, a gente leva para o coração muita mágoa. E o preto velho, que foi o escravo do início do Brasil, que foi tirado da sua terra, da sua pátria mãe, veio para um lugar desconhecido, cujo qual ele não falava a língua, ele teve que se adaptar, ele ganhou um novo nome, ele foi imposto a ele uma nova religião, que foi o catolicismo. Foi tirado o privilégio deles cultuar os seus orixás, mas na travessia do mar eles trouxeram com eles o poder, né, do coração. Eles trouxeram tudo o que eles aprenderam na casa deles, na África, na mãe África. Então eles trouxeram os orixás. Aí é onde entra o orixá, entendeu? Porque o escravo naquela época cultuava o orixá escondido, uns dentro do mato, conforme eram as suas aldeias, suas tribos, né? Uns na terra, uns na natureza. E outros cultuavam ali dentro da senzala. Então eles montavam um altar, e embaixo do altar estava o assentamento dos orixás. E em cima tinha a imagem católica. Então se o senhorzinho, o seu feitor, o capitão do mato entrasse na senzala naquela hora, que eles estavam em louvor na sua língua, achava que eles estavam rezando para aqueles santos católicos. E na realidade, eles estavam rezando aos seus orixás, clamando aos orixás pela liberdade, que veio muitos anos depois, mas um dia chegou. Então eles rezavam ali, eles faziam a oferenda aos seus orixás, pedindo aos deuses africanos, né, que desse força para eles suportar aquele momento que eles estavam passando de tamanho sofrimento, porque eles eram rei e rainha, eles tinham liberdade, eles tinham vida, eles tinham a maior riqueza que era a vida, né? E eles foram arrancados da sua terra, sem saber para onde iriam. Vieram dentro de uns navios negreiros, dentro dos porões, como se fosse bicho, um por cima do outro, comendo a mesma comida. Aqueles que não serviam, eles atiravam mar adentro, com um grilhão na perna, botavam uns 20 escravos e jogavam no mar. Esses não vão servir. Então chegava na época, chegou em Salvador, depois começou a chegar no Cais do Valongo, o antigo Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Então ali eles começaram a trazer, eles que trouxeram o orixá, o escravo. Então, quando o escravo veio desencarnando, em seguida veio nascer a Umbanda é brasileira. Ali nasceu o caboclo, que foi o portador para que o escravo pudesse se manifestar como preto velho, o orixá ganhasse o espaço. Aí na Umbanda começou a trabalhar o Exu, a Pombagira, que muitos dizem, o Exu é isso, a Pombagira é aquilo. Não. A Pombagira ela não é a prostituta, ela não é a pervertida. A Pombagira ela é um sinônimo de tudo que é bom. Ela é a senhora das possibilidades, das oportunidades, entendeu? Ela é dona do impróprio, ela é dona do encanto, sim, mas ela não é o que dizem, ela não é a vulgaridade que falam. A Pombagira ela é ótima, porque todo homem tem um lado um tanto por cento feminino, assim como toda mulher tem um tanto por cento masculino. Então a Pombagira atua no campo. Ninguém, eu vou ser mulher de vida fácil porque a Pombagira me pegou. Não. Esse é o teu destino, não é a entidade não vem para te fazer isso. A entidade vem para te dar caminho, assim como o Exu. O Exu foi bêbado, foi fanfarrão. Não. O Exu, ele foi um ser vivo, ele viveu, muitos viveram, muitos tiveram suas passagens pela terra, uns no Brasil, outros em outros lugares, mas o Exu é caminho. Exu cai de joelho, Exu fala o torto, o Exu ele é caminho. Hoje ele ganhou o espaço que ele tem. Eu fico tão feliz de ver, ele tem esse espaço. Ele pode hoje ter o que ele quer, ele ganhou a liberdade
para poder trabalhar, mas nunca esquecer o que ele vem fazer na Terra, é nos dar caminho, nos mostrar uma direção, nos dar força, nos proteger. Hoje o Exu, a gente louva, a gente reverencia ele, a gente dá a sua comida, né? Porque o meu preto velho, ele conta que ele trabalhou, quando ele veio para o Brasil, na primeira leva, ele chegou com 18 anos, o nome dele era Mongolo, o nome de África dele. Aqui ele foi batizado como Pai Caetano, Vovô Caetano, porque ele chegou no dia de São Caetano. Então, como o negro naquela época chegava, o padre perguntava: que dia é hoje? Ah, hoje é dia de São Caetano. Então, teu nome é Caetano. Ah, e tu era da Fazenda Silva, Caetano da Silva. Então, ele chegou nessa leva aqui, né? E aí foi aonde ele chegou, trabalhou numa fazenda em Salvador, onde todos deportavam ali naquela época, né? Era o Porto. Ele por ser muito fujão e muito rebelde, ele foi vendido para uma fazenda para Minas Gerais. Na fazenda Santa Clara, ela é conhecida, tem no YouTube ela é conhecida por ser uma das fazendas que tinha a novena, que a novena era uma pecinha que 9 dias o negro ficava ali de em pé, sem sentar, sem se mexer, numa porta de ferro fundido, só com um negócio onde ele recebia a luz ali, que eles abriam para ver se o negro não tinha morrido. E enfiavam um pedaço de pano com água, que o negro tinha que botar a boca para tomar água ali, porque ele não recebia nem comida. Então ali nessa fazenda foi até o fim da vida dele, que ele morreu com 87 anos, 88 anos, né, da idade de velhice, que ele sempre conta que o sonho dele foi ver a abolição, a escravidão acabar. E que ele não conseguiu, porque ele morreu bem antes, ele veio na primeira leva de escravo, e a escravidão acabou anos depois, acho que 400 anos depois, que ele chegou à primeira leva de negro. Então ele diz que hoje ele se orgulha muito de ver que a escravidão acabou em termos, mas ainda continua muito forte. Mas tem essa fazenda, eu ainda vou nessa fazenda para conhecer, pelo poder, pela força que ela diz que ela tem, diz que todo mundo que vai lá fala que tem uma energia bem grande, né? É uma das fazendas que teve mais posses de escravo. Bom, a Umbanda aqui dentro dessa casa foi a promissora de tudo, né? Foi ela que começou, porque a Cabocla Jurema nasceu na minha mãe dentro do ginásio de São Paulo, antigo internato, cujo qual minha mãe era interna, né? Tinha ganhado uma bolsa, ela era bolsista, e ela ganhou uma bolsa. E ali ela foi internada. Lá com seus 7 anos, a minha mãe tem a primeira manifestação da Cabocla Jurema. Na hora, se eu não me engano, foi na hora da oração, que eles estavam em oração, as irmãs, e a Cabocla Jurema se manifestou na minha mãe. Lá pela Santa, levaram minha mãe naquela época, né? Levaram minha mãe para Solitária, minha mãe estava possuída pelo demônio, aquela coisa toda que diziam, né? Lá chamou a minha avó e falam para minha avó que minha mãe estava possuída, né? A família toda se assusta, imagina uma possessão naquela época, lá em 1950. A minha avó comenta com o meu tio mais velho, né? E diz para ele que está acontecendo isso, isso, isso com a minha mãe. Ele vai e fala para a esposa dele. Ela, por sua vez, é a nossa cacique de Umbanda. O pai Ogum, em trabalho em terra, manda chamar minha avó e que levasse a minha mãe, que o problema da minha mãe não era nada mental, e sim era espiritual. A minha avó assina um termo e tira a minha mãe do ginásio naquele período, né, que estava isolada, e leva. Minha mãe sentadinha no banco. Diz que o pai Ogum pegou e disse assim: eu tenho uma visita hoje aqui, de uma irmã, que vem assistir nossos trabalhos. Mas a maior visita que eu tenho é de uma grande cabocla, que a partir desse hoje vai trabalhar nesse terreiro. E aí ele cantou o ponto na Cabocla Jurema. Que lindo capacete de pena que tem a Cabocla Jurema. E foi aonde nasceu a Cabocla Jurema. Diz que a minha mãe deu um salto do banco, do lado da minha avó que ela estava. Ela deu um salto e a Cabocla Jurema se manifestou. E ali ele disse assim: essa era a possessão aos olhos dos ignorantes, mas daqueles que têm os olhos abertos para a espiritualidade, essa é a Cabocla Jurema da tribo do fogo. E foi aonde essa cabocla começou a trabalhar. Ali começou os cruzamentos da minha mãe, ele começou a cruzar a minha mãe, fazer os seus amacis. 7 anos, minha mãe fez de mata, pedreira, cachoeira, praia de água doce, como manda o figurino. E ali foi aonde esse caboclo, que para nós ele é a representação de... É o nosso patriarca, é o Caboclo Ogum da rua. Então ele nos ensinou a base da Umbanda aqui do Sul.
tem vários tipos, cada casa cultua da sua forma. Aqui no sul, na casa da minha tia, na nossa casa, tu precisava ter os 7 anos de cruzamento. 7 anos, 7 cor de pemba, 7 guia, tu ia ganhando até tu ganhar a tua tábua, o teu caboclo ganhar a tábua, riscar o ponto, cujo ponto ia para a tábua, ele ganhava a sua 7 cor de pemba, ele era coroado, que hoje falam cacicado, ganhava o seu cocar de pena, a sua faixa, as suas cores de fita e ganhava a permissão daquele momento em diante. Se quisesse seguir adiante, tocar a sua casa, abrir seu terreiro, a mãe de santo ia lá, abria seu terreiro, se ele quisesse seguir da forma que seguisse, mas daquele momento em diante ele estava apto a abrir o seu terreiro, o seu templo de Umbanda. Foi aonde ele fez minha mãe trabalhou muitos anos dentro da terreira, até mesmo por ser da nossa família, aonde eu venho a nascer, com 1 mês, faz o primeiro amaci em mim, por causa de saúde. Pai Ogum da Rua, que ele disse que o meu problema era resolvido se a minha mãe acreditasse nele, que entregasse eu nas mãos dele. E a minha mãe acreditou, entregou e ele me cuidou. É onde foi feito meu primeiro amaci, que eu fui cruzado para Ogum, né, Ogum de Ronda. Esse Ogum se manifestou muitas poucas vezes em mim, né, mas se manifestou. Aonde eu fiz meus 7 anos de cruzamento e ganhei meu cacicado, né, pela Cabocla Jurema. Ali, esse Ogum se manifestou muito pouco. Um dia, numa mata, esse Ogum vai embora. E vem esse caboclo, cujo eu trabalho até hoje. Ele vai fazer 23 anos. O caboclo Cajá da Mata, o cacique Cajá da Mata. Eu tenho muito respeito ao Ogum, até mesmo por ser nosso patrono, né? Patrono da nossa Umbanda, da nossa casa, o cacique da casa da minha mãe. Mas eu sou apaixonado, eu amo a Umbanda, mas eu amo o meu caboclo. Que para mim ele é sinônimo de tudo de bom. Tudo que eu sei vem dele. Muitas das vezes os puxões de orelha que ele me deu para me trilhar por caminhos do bem, ajudar as pessoas que ele ajuda até hoje, as pessoas que vêm tomar passe, as pessoas que têm uma fé nele. Isso é a maior gratificação que existe dentro da Umbanda. Eu aprendi que na Umbanda não se cobra, cada um com o seu fundamento. Dentro da minha casa não se cobra nada dentro da Umbanda. A Umbanda é caridade, ela trabalha, mesmo por ela ter nascido, ela ter sido desmembrada naquele momento, numa mesa de espírita, né, onde o caboclo das 7 encruzilhadas se manifestou. Então, a Umbanda é sinônimo de caridade, ela ajuda a todos. Quem precisar, sem olhar quem, o importante é fazer o bem. Então, aqui se trabalha na Umbanda em cima da caridade. Então, eu amo esse caboclo me ensinou e me ensina nesses 23 anos que ele trabalha no meu corpo. De Ogum, eu tenho cruzamento 40 anos, no meu 1 mês. Quando eu fiz 1 mês, foi feito meu primeiro cruzamento para Ogum de Ronda. Esse Ogum se manifesta de vez em quando, muito raro, ficou muitos anos sem vir, agora começou a se manifestar de novo aos pouquinhos, mas muito raro, muito raro. Mas com o caboclo que eu trabalho frequente nas sessões aqui de casa, é com o caboclo Cajá. É um caboclo hoje esquecido no tempo, né? A gente não tem hoje uma imagem dele, porque também para mim naquela época foi muito de surpresa quando esse caboclo se manifestou e riscou o ponto dele no chão, no meio da mata, na mata de 2 irmãos. Ele riscou e ele disse que ele se chamava Caboclo Cajá, cacique Cajá da Mata. E ali ele disse que vinha para me cuidar e ele seria o meu pai naquele momento, como ele fez até hoje. Ele me ensina, ele me instrui, ele me guia e sempre peço. Todos nós somos errôneos, somos passivos de erro, né? Por ser humano em constante evolução. Mas eu peço sempre a ele que não me deixe errar. E se eu errar, que ele possa puxar a minha orelha e me mostrar o caminho certo. Então a Umbanda é isso. Ela não vai fazer um mal a ninguém. Ela simplesmente encaminha os filhos. A Umbanda é sagrada. Ela dá caminho. Ela dá muita luz, até mesmo porque dentro da Umbanda nasceu o povo da rua, dentro da Umbanda começou o povo do Oriente, hoje o povo cigano. Então, foram desmembrados, eles ganharam o espaço deles, né? Hoje tem suas casinhas, seus roncó, seus bacê. Saíram debaixo de um congal de Umbanda. No tempo que o Exu chegava, se rastejando, bebia cachaça na porta, com vela, bebia dendém, comia pimenta. Hoje o Exu, com a graça das forças espirituais, ele não precisa mais disso. Ainda temos alguns Exus assim,
Temos, não perderam suas origens, não que os outros perderam suas origens, não. Até mesmo porque o meu Exu atingiu uma evolução, mas nasceu dentro de um congal de Umbanda. Ele nasceu numa sessão de Preto Velho, no dia 2 de junho, porque a festa da Preta Velha era para ser no dia 13. Essa festa foi adiada para o dia 2 de junho, por motivos, a casa, daí foi adiou para o dia 2 de junho. E essa Preta Velha, nunca vou esquecer, quando a avó Júlia chamou, a Preta Velha, a avó Júlia Bombochê, a Preta Velha da minha mãe, uma negra da Costa da Mina, ela foi trazida na primeira leva de escravo para o Brasil. E ela me chamou. E eu cheguei na frente dela, eu pedi a benção à minha avó. E ela disse assim, o senhor está preparado, meu filho? E eu disse assim, estou sempre preparado para vocês, o que a senhora quer. Aí ela disse assim, hoje eu vou trazer o meu capanga, ela disse. Eu não entendi, eu era muito novo, né? 7 anos. E ela trouxe esse Exu em mim. Ela disse, o senhor não precisa entender agora, o senhor vai entender futuramente. Só acredita em mim, tenha fé. E eu disse, eu acredito sempre. Porque eu nasci dentro da Umbanda, então aquilo ali para mim sempre, como não acreditar? Eu vi curandices dentro da Umbanda, hoje é muito raro se ver, mas eu vi caboclo pegar cobra, a cabocla da minha mãe pegar uma cobra na mão, eu vi caboclo atirar a ponteira de um lado a outro e as ponteiras para a cravada, eu vi caboclo fazer capoeirada e curar. Eu sou a prova que eu fui curado, eu era um espírito fujão, que diziam, né, abicum hoje, e esses caboclos me curaram. Eu fui criado dentro de uma terreira, quando o pai Ogum ia para a salinha, eu ficava na salinha com ele dando consulta. Quando a cabocla Jurema estava dando consulta, eu estava do lado dela, segurando o guarda-pó dela. Então, a Umbanda é isso, a Umbanda ela nos dá caminho. A Umbanda ela nos mostra um rumo, nos dá um horizonte, um ponto de partida. Então a Umbanda ela não foi feita para usar para fazer o mal, ela foi feita para fazer o bem. Não interessa quem, só fazer o bem.